Leu. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Os irmãos que estavam no culto terça-feira, sabem que o nosso pastor pregou nesse texto. E Deus é tremendo, ele estava pregando esse texto e quando passou nesse texto do versículo 5, o Senhor ficou no meu coração uma compreensão de algo que eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite. Vamos ler, meus irmãos, novamente, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, o texto sagrado diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te e lembrando-me das Tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em Ti há, a qual habitou primeiro em Tua avó Lóide, em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em Ti. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por esta palavra. Meus irmãos, nós costumamos falar que somos uma igreja de gerações, e somos mesmo. Alguém aqui que está em família, juntamente com um irmão seu aqui na igreja, por favor, levante a sua mão, que está hoje aqui no culto, com um irmão seu aqui, levante a mão, todos os irmãos, você que está juntamente com o irmão, muitas mãos levantadas. Quem está aqui como um pai e um filho aqui na igreja, levante a mão, o pai e o filho, muitas mãos levantadas. Quem está aqui como um avô e um neto, levante a mão. Cadê os netos? Muitas mãos levantadas. Esse é o retrato da nossa igreja, meus irmãos. Nós somos uma igreja de gerações. Aqui é a igreja da criança que está ali, os mais novinhos cultuando ali, ao lado, no anexo. E também a igreja da criança que já está na pré-adolescência, da juventude, dos adultos, dos nossos irmãos da melhor idade. Todos congregamos em família e nos sentimos bem assim, porque somos uma igreja centenária. Há um grande patrimônio, há um grande tesouro de Deus conservado ao longo dessa história. Memórias bonitas de grandes coisas que Deus tem feito ao longo desses anos. E nós testemunhamos isso com alegria, porque nós somos frutos e resultado do labor, do trabalho, das lágrimas, e por que não dizer das lutas e do sofrimento de muitos homens de Deus. Muitos homens sofreram muito para que tivéssemos tanto conforto, um lugar tão bonito para congregar, tanta oportunidade de servir. Não foi assim nos primeiros anos. Quem conhece a história sabe que homens e mulheres de Deus enfrentaram labores muito difíceis nesse país, terríveis perseguições, lutas, mas as gerações vão passando, e Deus vai congregando as gerações que vão se unindo nesta grande família que é a nossa igreja. E o Senhor trouxe uma palavra sobre isso, sobre uma fé que atravessa gerações, porque nós não estamos vivendo num vácuo. Eu tenho sempre esse cuidado, e durante todo o tempo que trabalhei com a juventude da igreja, eu fiz menção isso talvez mais de uma dezena de vezes. Existe um antes e depois de nós, ninguém está num vácuo na história, não somos os primeiros e nem os últimos dessa grande jornada, e saber disso nos coloca numa posição de grande responsabilidade. O dever de conservar a boa memória, o bom depósito que recebemos dos que vieram, mas também de guardá-lo, de conservá-lo, de preservá-lo, para entregar às gerações futuras que virão. Nós falamos aqui, talvez, do lugar de uma nova geração da igreja, mas aqui já esteve nesse mesmo púlpito irmãos assim, com uma idade de 30 e poucos anos, e que viram o tempo passar, até chegar o momento em que chegou a hora de ser levado ao céu, e outras gerações passaram para dar seguimento. Essa é a história, e eu sei
Eu tenho consciência que se o Senhor Jesus não voltar daqui a algumas décadas, esse púlpito, esse lugar estará sendo ocupado pelos nossos filhos, os nossos netos. Essa é a história da nossa igreja, meus irmãos. Essa é a longa jornada que nós fazemos. E nós temos um dever, porque desde os tempos mais remotos, o povo de Deus tem basicamente duas tarefas principais. Duas tarefas principais. A primeira tarefa do povo de Deus ao longo da história, e eu estou tomando desde o Antigo Testamento. A primeira importante tarefa do povo de Deus sempre foi proclamar a glória de Deus aos povos. Deus é um Deus que quis se revelar, e Ele escolheu para si um povo. Ele começa escolhendo Abraão, e já Abraão, ele promete que através da sua descendência, Ele abençoaria todas as famílias da terra. Deus teve sempre no seu intuito trazer para si um povo que proclamasse a sua glória, que levasse o seu nome aos povos e às nações. Embora que, no primeiro momento, essa missão, ela tem uma força, os missiólogos chamam de uma força centrípeta, porque Jerusalém era a sede do reino, e, portanto, Jerusalém deveria ser um lugar que atrairia as nações e os povos para conhecer a glória de Deus. Deus pensou assim, Jerusalém como a cidade do rei, em que as nações do mundo viriam até ela para conhecer sobre o Deus dos céus e da terra. Mas chegamos no Novo Testamento, esta mesma missão também agora se renova para a igreja, agora não mais como uma força e uma dinâmica centrípeta, mas agora centrífuga. A igreja, ela não está mais para atrair para si, a igreja agora, ela vai. E é por isso que Jesus diz, ide às nações, ide aos povos. Mas a missão é basicamente a mesma, proclamar a glória de Deus, anunciar o concerto de Deus, anunciar o conselho de Deus, anunciar a grandeza de Deus. Essa é uma grande e importante tarefa do povo de Deus ao longo da história. Mas tem uma segunda tarefa ao longo do tempo, que é a tarefa de transmitir o legado da fé às novas gerações. Deus sempre quis, e Deus comissionou o seu povo do dever e da responsabilidade de passar adiante a fé, de passar adiante o grande legado da fé. E é interessante que nessa segunda tarefa, e é nela que me detenho nesta noite, nesta pregação, as famílias sempre tiveram um papel determinante, preponderante, porque nesse sentido, eu gostaria de enxergar a fé com vocês aqui, como uma espécie de um bastão. Quem conhece a corrida do revezamento 4x100, sabe que é uma corrida que tem uma extensão de 400 metros, em que 4 atletas de alta performance, eles fazem um percurso de 100 metros cada um. O primeiro atleta faz o percurso de 100 metros, e ele faz levando um bastão na mão. Quando ele está já perto do final do seu trecho, um segundo atleta já se une a ele numa velocidade equânime, e ele sai de cena, e agora um segundo atleta pega o bastão e faz agora também os seus 100 metros até o final. E interessante que a vitória da corrida é de quem chega no final dos 400. A gente via sempre isso. Às vezes, atletas de alta performance que faz um trecho muito veloz, outros que vêm depois não têm o mesmo desempenho, faz a equipe inteira perder. Mas isso não importa, porque não importa com que velocidade foi feito determinado trecho dessa jornada. O que determina é o final dela, é o final dos 400 metros. Eu gostaria de enxergar com você esta fé como se fosse este bastão. Gerações vêm, gerações passam, e à medida que elas passam, elas têm o dever de passar este bastão, de passar um legado da fé para gerações que vêm depois. É assim a história do povo de Deus, meus irmãos. É interessante como Deus foi tão instrutivo e tão claro quando Ele instituiu a declaração de fé do povo de Israel, a chamada Shema. Os irmãos podem conferir isso em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E antes de levar a mensagem mais adiante, eu queria ler com a igreja esses textos. Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, a partir do versículo 4. Olha o que diz o texto sagrado. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Olha que interessante. Deus está instituindo a sua lei, e aqui nesse versículo, ele sintetiza a fé monoteísta do seu povo. E ele diz: esta declaração de fé, vocês dirão aos filhos de vocês, vocês colocarão na casa de vocês, nas paredes da casa, nos umbrais da porta. Os filhos de vocês precisam conhecer, precisam saber da fé de vocês. E aí a gente tem no Salmo de Asaf, no Salmo 78, uma passagem maravilhosa. Eu peço que os irmãos leiam comigo. Salmos 78, do verso 1 até o verso 7, porque aqui está a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a igreja, para uma igreja que tem o dever de transmitir a fé às novas gerações. Olha o que diz Salmos 78, a partir do verso 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não o têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel. E o que ele fez? E ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração futura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras, mas guardassem os seus mandamentos. A igreja pode dizer amém? Porque aqui está palavras do próprio Deus, reforçando o dever de que as novas gerações precisam conhecer das futuras gerações sobre o Deus dos céus, sobre o caráter deste Deus, sobre a vontade deste Deus. Meus irmãos, eu quero nesta noite falar-lhes que as mais terríveis crises morais e espirituais que o povo de Deus enfrentou ao longo da história, teve como uma das causas principais a falha na transmissão da fé. E muitas vezes, se eu disse anteriormente que Deus comissionou o seu povo da tarefa de transmitir a fé às novas gerações, esta tarefa nem sempre foi exitosa. Nos diferentes momentos da história, o povo falhou nesta tarefa. E deixa eu lhes dizer, sempre que o povo de Deus falhou em transmitir a fé às novas gerações, coisas terríveis aconteceram. Coisas terríveis. Eu poderia pregar só sobre as implicações dessas falhas, porque elas foram danosas demais. Eu poderia citar, e apenas para dar um exemplo, a geração de Juízes. Meus irmãos, quando a gente lê Juízes, é um livro que fala de uma crise moral quase que sem precedente, é quase que interminável. Gerações e gerações se corrompendo, se dobrando a ídolos, Deus levantando juízes, mas quando esses juízes morriam, o povo novamente se perdia, se distanciava. Juízes termina com aquela sentença terrível, dolorosa, dizendo que cada cabeça, cada pessoa era senhor e juiz de si. Não havia governo, não havia liderança, não havia autoridade espiritual. Mas esse estado calamitoso, ele não acontece subitamente. A gente, quando volta lá para o começo do juízo, a gente descobre que o nascedouro desta crise interminável foi uma falha na transmissão da fé. Ora, Moisés liderou o povo de Deus durante toda aquela travessia. Ele sai de cena depois de 40 anos de liderança. Ele entrega aquele governo, aquele bastão ao seu sucessor Josué. Josué lidera toda aquela expedição da conquista. O povo estava
totalmente voltado a Deus, respeitava Josué, era uma liderança forte, vigorosa. Mas a gente chega no final do livro de Josué, já vê Josué preocupado com o desfecho e o desdobramento do povo na sua ausência, na sua velhice, na sua morte. E aí a gente conhece no final de Josué, já preguei sobre isso aqui, ele reunindo o povo e meio que refazendo um concerto, uma aliança com Deus, para que o povo se mantivesse obediente e submisso a Deus, mesmo quando ele não estivesse mais ali. E todo o povo confiou a ele, aquele momento, na sua autoridade espiritual, um voto diante de Deus, de que nem eles e nem seus filhos se desviariam do Senhor. A Bíblia diz que Josué morre. Os anciãos que eram contemporâneos de Josué, enquanto vivo, mantiveram aquele compromisso, trataram de trazer suas famílias e as novas gerações junto à lei de Deus. Mas ao morrer aquela geração de anciãos, os contemporâneos de Josué, ao morrer o último dos homens, a Bíblia fala uma coisa, meus irmãos, que deveria ser lido com um som de luto, de velório, porque a palavra é mais ou menos assim: e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Que coisa terrível, meus irmãos. Nós estamos falando de anos depois, em que viveu Moisés, Josué, Arão, grandes homens, mulheres de Deus. O que aconteceu nessa trajetória? Aonde falharam na travessia desta jornada? Quem falhou ao passar este bastão? Porque de alguma maneira paira agora um silêncio, não há memória, não há transmissão da fé. Se levanta agora uma geração vazia, perdida, que não ama e não conhece a Deus. Meus irmãos, isto não pode acontecer com esta igreja. Aleluia. Levante a sua mão, por favor. Eu sinto a glória de Deus nesta casa. Ah, meu Deus. Esta palavra precisa alcançar o coração de cada pessoa que está aqui esta noite. Só o Senhor pode fazer isso. Porque estamos diante, Deus, da necessidade iminente de um voto, de um compromisso, de que Satanás não vai tragar os nossos filhos, de que nossos filhos não pertencem ao Egito, nossos filhos não são da Babilônia. Deus, que haja consciência no meio da tua igreja, de que as futuras gerações, elas carregam, Deus, a bênção prometida aos avós, aos pais, aos antepassados, aqueles que não vivem mais, mas não importa se não vivem, as promessas foram feitas pelo um Deus que não morre, que não envelhece, que não esquece, que vela para cumprir a sua palavra. Quantos acreditam nisso e podem glorificar a Deus nesta hora? É preciso falar disso, gente, porque homens piedosos falharam nessa tarefa na Bíblia. Gente muito crente, muito honesta, muito justa, falhou nessa tarefa. Sempre que eu leio a história de Josafá e de Ezequias, eu fico chocado. Meus irmãos, possivelmente Josafá e Ezequias foram os melhores reis, juntamente com Josias, que o reino de Judá teve. Foram 3 homens louváveis, íntegros, homens de história para ser contada. Eu não teria como contar a história desses homens, mas é uma coisa tão impressionante, como esses homens não cuidaram de fazer um filho crente. A gente tem primeiro Josafá, que tem um grupo de filhos, e ele enriquece todos os filhos, mas o mais velho, um homem chamado Jeorão, um homem ímpio, ele chama esse filho e diz: você será meu sucessor, e faz esse homem rei. Meus irmãos, foi uma verdadeira tragédia, porque quando Jeorão assume o reino, a primeira coisa que ele faz é matar todos os seus irmãos. Ele mata todos os seus irmãos, como se não bastasse, ele vai e casa com uma filha de Acabe. Gente, é uma loucura. Todo mundo sabe o mal que Jezabel fez ao reino norte.
Todo mundo sabe os danos que o reino de Acabe causou ao reino de Israel. Mas Jeorão não tem nada para fazer na vida. Ele atravessa a fronteira, vai lá em Israel e casa com a filha de Acabe. E juntamente com esta mulher, fazem, gente, uma dupla maligna, infernal, que foi capaz de levar o povo de Judá a cometer os piores absurdos. É tão triste, mas pertence a Jeorão, meus irmãos, aquela frase que ninguém merece. Lá no final, quando diz, e morreu Jeorão, e não deixou saudade. É a ele que pertence essa frase, para se referir o homem mau, o homem ímpio, o homem idólatra que ele fez. O que aconteceu com Josafá? A gente chega em Ezequias e vê essa mesma repetição, porque se Josafá teve o Jeorão, o Ezequias teve o Manassés. E deixa eu contar uma coisa aqui interessante, que às vezes a gente não percebe. Ezequias estava no auge do seu reino, e Deus simplesmente chega para ele, e aí diz, Ezequias, você vai morrer, prepare sua casa, ponha em ordem a sua casa. Ele está enfermo. O profeta Isaías chega nele e diz, Deus disse que você vai morrer, e qual é a tua tarefa? Ponha em ordem a tua casa. Perceba, esta é a ordem de Deus. Ponha em ordem a tua casa. Você tem uma última missão. O texto diz que Ezequias fica muito abatido com aquela palavra. Ele começa a chorar, ele começa a orar ao Senhor. E ele ora de uma maneira que Deus se compadece do seu pedido, do seu clamor. Isaías não tinha sequer saído do palácio. Volta agora aos aposentos de Ezequias e disse, Ezequias, pare de chorar. Deus ouviu sua oração. Você não vai morrer agora. Você vai ter mais 15 anos de vida. Deixa eu lhes perguntar, qual foi a ordem de Deus para ele fazer antes de morrer? Quantos anos Deus disse que ele teria? Manassés assume um reino, sabe com quantos anos? 12 anos. Sabe o que significa? Que Manassés nasceu nos últimos 15 anos de Ezequias. Gente, eu nunca vou entender como é que um homem estava à beira da morte. Deus disse, ponha em ordem a tua casa, eu te darei mais 15 anos. E os 15 anos que ele tem, nasce um filho nesses 15 anos, que foi Manassés, porque Manassés reina com 12 anos, e ele não tratou de, nos 15 anos de vida que teve, fazer Manassés um homem de Deus, um homem justo, um homem piedoso. Gente, pertence a Manassés o estigma de ser o mais terrível e mais ímpio dos reis que teve em Judá. Manassés foi um homem que matou os próprios filhos queimados no fogo, oferecendo a Maloque. Manassés foi um homem tão terrível que matou o mentor do seu pai. Foi Manassés que cerrou Isaías no meio, o profeta que cuidou do seu pai, que cuidou, que mentoreou, que foi boca de Deus para a vida, para o ministério, para o reinado do seu pai Ezequias. E eu, quando leio essa história, dá, gente, assim, um ribuliço dentro de mim, no meu intestino. O que acontece? Como um homem nasce das entranhas de um homem tão piedoso, e foi tão maligno, e foi tão mau, e foi tão injusto, como foi Manassés. Isso acontece na história. Mas antes que a gente, como pai, fuja das responsabilidades que nos competem, as falhas e fraquezas de Josafá e Ezequias estão estampadas por quem escreveu Crônicas e Reis. Está óbvio a crítica e a censura de quem escreve a biografia desses homens. Primeiro, ao citar que Josafá não discerniu a malignidade do coração de Jeorão. Depois, o mesmo escritor deixa muito claro que Ezequias, ao receber de Deus os últimos 15 anos de vida, ao invés de assegurar o futuro para o seu povo, ele só pensa em si, na sua geração. Deixa eu dar um exemplo. Ele fica muito importante, muito famoso. A sua cura se espalha por todos os lugares. De repente chegam embaixadores da Babilônia. Atentem aqui, por favor. Os embaixadores chegam. Ezequias fica deslumbrado com aquilo. Olha, como eu estou sendo importante. A Babilônia mandou embaixadores conhecer meu reino. E aí o texto diz que ele entra na casa real, mostra o seu grande palácio. Ele leva no templo e mostra os tesouros do templo, mostra as riquezas que Salomão deixou. E o povo de Babilônia olha aquilo, fica admirado. Quando o povo vai embora, o profeta Isaías entra no seu aposento.
Ezequias ainda está deslumbrado, se sentindo importante. Sabe aquela coisa do pastor se sentindo importante porque recebeu a visita do prefeito? É assim como Ezequias está se sentindo. E aí Isaías olha para ele e diz: por que você está assim, se sentindo importante? Sabe por quê? Porque acabou de sair daqui uma equipe da embaixada de Babilônia. Eles viram nossas riquezas, ficaram extasiados com a grandeza e o poder do nosso reino. Isaías olhou para ele e disse: você não está pensando no futuro. Esses homens vão voltar para a Babilônia, vão levar um relatório de tudo que tem aqui, e virá um dia que eles vão organizar uma tropa de soldados, e eles virão buscar este ouro, eles virão destruir a tua casa, eles virão levar os seus filhos cativos, eles virão despedaçar o teu reino. Ezequias, quando ouve aquilo, disse: mas será no futuro? Será. O meu reino será de paz? Será. Boa esta palavra. Meus irmãos, é chocante um homem dizer isto, porque o que Ezequias está dizendo é isto: só me importa assegurar que eu vivo em paz enquanto eu estiver aqui. Só me importa assegurar que no meu reino haja estabilidade enquanto eu estiver no trono. Quantas pessoas agem assim, vivem pensando no agora, apostam tudo no agora, mas não percebe que a sua indiferença, a sua inércia, o seu jeito pecaminoso de ser como pai, como esposo, como líder, estará causando danos terríveis no futuro da sua própria família. E o que Deus está dizendo para nós esta noite é isto: vocês precisam pensar no futuro. Vocês precisam cultivar um caminho de paz, de prosperidade para as futuras gerações. Vocês precisam parar de achar que a geração de vocês é a melhor, dos melhores crentes, dos mais santos e piedosos crentes. Há uma tarefa de olhar para diante. Vocês precisam ser capazes de abençoar os seus filhos, de envisionar as futuras gerações, amá-los, discipulá-los, corrigi-los e permitir que a graça de Deus empodere eles para que eles também cumpram a missão que Deus confiará a eles. Porque aqui, gente, é o cerne do conflito de geração na igreja. Porque por vezes a geração é autocentrada. Crente mesmo é a minha geração. Homens piedosos eram homens da minha geração. Santos eram a minha geração. Esta juventude está perdida. Não há mais crente como tinha antigamente. Se eu fizesse aqui, gente, uma reconstituição de frases assim, vocês acreditam que desde o século 8 a.C., homens de idade dizem que o mundo não vai prestar, porque os jovens não prestam. Ao longo da história, esse conflito está acirrado, de um se colocando como, de repente, melhor, mais justo, mais piedoso, moralmente mais virtuoso. Mas essa, gente, é uma cilada de Satanás para separar o pai do filho, para distanciar o avô do neto. Nós não estamos competindo pelos primeiros lugares, pelas primeiras cadeiras. Nós fazemos parte de uma família que o pai dela é o Senhor Deus dos céus. Nós somos membros de um corpo que o cabeça é Jesus Cristo. Levante a sua mão para adorar. A gente precisa fazer um pacto de reconciliação de gerações na nossa igreja. Para que os netos, as crianças e os jovens honrem seus avós, respeitem eles. Mas que também reciprocamente os avós respeitem, amem, considerem e encaminhem aqueles que Deus tem levantado para cuidar da sua igreja. Isso é importante, gente. Aqui está uma fé que atravessa gerações. E aí a gente chega no texto que li, porque o texto que li fala de uma fé que atravessa gerações. Paulo está escrevendo para Timóteo. Eu acho tão maravilhoso. A gente não percebe as entrelinhas dessa afirmação de Paulo. Mas Timóteo nasceu num lar em que o seu pai não era judeu. Seu pai era um grego. Timóteo nasceu e cresceu na cidade de Listra, uma cidade idólatra, pagã. Você tem noção do que é isso? Aqui, gente, há uma menção honrosa de uma mulher valente, crente, que discipulou um filho, mesmo não tendo um pai, um esposo, que compartilhasse dos seus mesmos valores. Eu sei que é possível ter irmãs aqui nesta noite,
que professam a fé em Jesus e não é a mesma fé do seu esposo, e tem o desafio de criar o seu filho e fazer o seu filho amar a Deus num ambiente em que o coração dele é claramente dividido entre os valores da mãe e do pai, dividido entre o amor que a mãe tem por Deus e também o desprezo, a desconsideração que o pai tem por Deus, porque não gosta da igreja, não gosta do pastor, não ama a Deus. Eu sei que aqui esta noite tem mulheres guerreiras que sabem das suas limitações, das suas fraquezas, mas estão de joelho orando e dizendo: Deus, Satanás não vai ganhar o coração do meu filho. Eu estou no meio desta casa, eu casei com este homem, ele não te ama, ele não quer a igreja, ele não gosta do pastor, mas esse sentimento não vai para o coração do meu filho. Eu consagro, Deus, a vida do meu filho, ele vai ser um homem que te ama. A minha filha, Deus, vai ser uma mulher consagrada à tua obra. Quantos podem adorar a Deus? Estas mulheres existem, gente. Eunices e Loides ainda estão entre nós. E é isto que Paulo diz: eu dou testemunho, Timóteo, de uma fé verdadeira que há em você, mas que não nasce em você. Esta fé atravessa gerações. Ela já estava no coração da tua avó, passou da tua avó para a tua mãe e chegou até o teu coração. Oh, eu sinto a glória de Deus nesta casa. É o Espírito de Deus que é o guardião desta memória e assegura que ela não se perca, que Ele nesta noite esteja enchendo o coração da igreja de comprometimento. Aleluia, aleluia. E aí eu quero, nesta parte final da mensagem, nos últimos 10, 15 minutos de mensagem que eu tenho, tentar mostrar um retrato desta fé que atravessa gerações. Que fé é esta? Que fé é esta que atravessa gerações? Porque esta é a fé que eu e você precisamos ter. Eu estou falando aqui para gerações, eu estou falando para jovens casados, jovens que vão casar, eu estou falando para irmãos idosos, para homens da meia-idade. E eu queria que você entendesse que não há ninguém aqui que esteja isento dessa responsabilidade. Porque se não fazemos isso com nossos filhos, fazemos isso com as novas gerações da igreja. Nós somos uma família, nós estamos em família, gente. Esse lugar aqui não é apenas um ponto de encontro. Nós estamos ligados em amor e pertencemos a um povo que caminha uma longa jornada. Gente, o nosso destino está traçado, a gente vai terminar no mesmo lugar e viver eternamente para sempre juntos. É por isso que às vezes os laços espirituais, eles são até mais fortes do que os laços humanos, sanguíneos. Porque definitivamente a família de Deus é o nosso destino eterno. Se o seu pai, se a sua mãe, se o seu filho não pertence a Deus como você, eu sinto muito, a sua fé não resolve o problema deles. Mas todos os que professam a mesma fé que você, viverão para sempre no mesmo lugar que você. Os laços que nos unem são poderosos, meus irmãos. Os laços do Calvário. Olhe do seu lado, olhe à direita, à esquerda. Talvez você nem saiba o nome desta pessoa, mas ele é seu irmão. É, seu irmão. Vocês nasceram do mesmo pai, do mesmo sangue. Acredite. Daqui a pouco, quando terminar o culto, cada um vai para o seu lado. Mas chegará um dia que a trombeta vai tocar. Jesus vai nos chamar e a gente nunca mais vai dar paz Senhor para o outro, se despedindo, porque viveremos juntos, juntos para sempre, no mesmo reino, sob a mesma grei, sob a luz do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Aleluia! A pessoa gosta de viver só, isolado, chega num lugar desse, fica todo incomodado com esse lugar cheio, é muita gente para cá, para ali, vai se acostumando. Aleluia. A multidão lá é que é grande. Qual é o retrato desta fé que atravessa gerações? E eu queria mostrar Paulo dizendo isso no versículo 5. A primeira coisa do retrato desta fé é que ela é uma fé autêntica. Paulo chama isso de fé não fingida. E aqui é importante, porque se a gente quer uma fé que seja capaz de atravessar gerações, ela precisa ser uma fé não fingida.
Porque o que faz às vezes uma fé não atravessar gerações é o fato dela não ser autêntica. E a autenticação da fé, ela se confirma em duas coisas. Primeiro, no conteúdo dela, porque uma verdadeira fé, ela está ancorada na verdade do Evangelho. A verdade não é qualquer coisa. A verdade do Evangelho não é a de cada pessoa. Ela não é uma concepção pessoal e subjetiva, como o mundo pós-moderno do nosso tempo quer dizer, cada um tem a sua. Não, não existe isso. Existe uma verdade, ela é única. Ela é singular, ela não tem par, ela não está em concorrência com outra verdade. Portanto, uma fé autêntica, ela é ancorada na verdade do Evangelho. Mas em segundo lugar, uma fé autêntica, ela é uma resposta verdadeira a esta verdade. É isso que Paulo chama de fé não fingida. Existe um livro que fala das gerações que estão se perdendo no mundo contemporâneo, das gerações cristãs. Esse livro foi uma pesquisa feita com jovens da igreja norte-americana. Chama-se Geração Perdida. E esse livro fala das gerações que estão se perdendo, que estão deixando a igreja, que estão deixando Deus. E ele começa a elencar alguns motivos que fazem as novas gerações se perderem. Sabe qual é um dos motivos que faz a nova geração se perder? Uma fé fingida. Uma fé fingida do pai e da mãe. Uma fé fingida do pastor. Uma fé fingida do seu líder de jovem. Uma fé fingida dos mais velhos. Gente, se há uma coisa que depõe contra você, pai, mãe, avô, é uma fé fingida. E acredite, aqui a gente representa o melhor papel. Você está numa boa roupa, você está perfumado, você tem uma cara do melhor crente que pode existir aqui essa noite. Mas às vezes esse mesmo rosto e esse mesmo estereótipo, ele não se replica quando você passa por aquela porta. E acredite, seu filho vê, sua mulher vê, sua casa vê. Eles ouvem quando você entra no carro e fala mal do pastor, e fala mal da igreja, e fala mal da mensagem, e fala mal do culto, e fala mal de quem nunca falou mal de você. Eles sabem como você age diante da pessoa, abraçando, dizendo coisas elogiosas, mas que quando se distancia, você fala coisas que são horríveis até de ouvir. Eles ouvem a conversa da segunda-feira de manhã do café, o comentário de como foi o culto ontem, e eles começam a bater com a forma como você age aqui, como você lida aqui, como você se relaciona aqui. E aí parece que eles não se importam, parece que eles convivem pacificamente com isso, mas chega uma hora que eles crescem e eles começam a perceber que esta fé não vale a pena viver, ela não é autêntica, ela não é verdadeira, ela é fingida. Eles se revoltam, eles se indignam, eles se distanciam da igreja pelo crente hipócrita que você tem sido. Eu sinto muito dizer dessa forma. Mas se há uma coisa que destrói gerações, é uma fé fingida. É a gente não agir de maneira coerente com o que nós pregamos aqui. Gente, eu tenho o maior cuidado com isso. Porque a gente prega para a esposa, para o filho que está sentado olhando para a gente. E que quando termina o culto, eles tomam um carro e vão para dentro da mesma casa que a gente. Uma fé, silêncio no tribunal. Uma fé que atravessa gerações. Uma fé que atravessa gerações é uma fé não fingida. Eu tratei jovens e adolescentes aqui nessa igreja, aconselhando. E ouvi pais dizerem: pastor, eu não consigo amar a Deus conhecendo o jeito que o meu pai trata a minha mãe. Porque aqui na igreja ele está de paletó e gravata, sendo o melhor homem. Eu ouvi adolescentes dizendo: pastor, eu odeio a igreja, porque é um lugar de gente hipócrita, moralista, que impõe regras que elas mesmas não vivem, que elas mesmas não cumprem. Eu odeio a igreja porque é gente que fecha o reino dos céus, impondo coisas que elas não levam a sério quando sai do espaço do culto. Quando Paulo fala de uma fé que atravessa gerações, Paulo faz questão de dizer: Timóteo, é uma fé não fingida, é uma fé verdadeira, que inspirou tua avó, inspirou tua mãe, chegou em você.
Levante a sua mão e comece a orar agora. Peça graça e misericórdia de Deus sobre nós, por favor. Uma fé capaz de atravessar gerações. É uma fé não fingida. Aleluia. Gente, eu estou estremecendo com essa palavra. Porque eu vejo como é sério isso. Eu vejo quantos jovens saem desta igreja, das igrejas do Brasil, para o mundão, frustrado e ferido. Não por causa de uma verdade que foi dita, mas por causa de uma verdade que não é vivida. De uma verdade que não é encarnada. As pessoas cansam disso. Seu filho cansa de viver afugentado por você, querendo se realizar nele, sacrificando ele por horas e horas, estudando para ele cumprir o seu projeto de vida. Mas enquanto você priva ele de Deus e da igreja, para ele ser o doutor que você quer que ele seja, você está arrancando Jesus do coração dele. Eu já tive que falar com pais aqui nesta igreja, para pelo amor de Deus deixar o filho vir domingo à noite para o culto. Porque o filho chegou e disse: pastor, fale com meu pai, porque ele quer que eu estude até domingo à noite na hora do culto. O que você quer? Aí depois vem querendo que Deus resolva o problema, que o pastor resolva um problema que você acumulou ao longo dos anos. Uma fé que atravessa gerações é uma fé permanente. É isso que Paulo diz. Esta fé ela não é só autêntica, Timóteo. Ela habitou. Ela fez morada na tua avó. Ela fez morada na tua mãe. Não era uma fé do culto. Não era uma fé do encontro do GV. Não era uma fé da vigília. Não era uma fé da noite de oração de sexta-feira. Era uma fé que habitou na tua mãe, habitou na tua avó, morava com vocês, estava dentro de casa com vocês, Timóteo. Terceiro, uma fé que atravessa gerações. É uma fé autêntica, é uma fé permanente, é uma fé pública. E isso a gente vê em Atos capítulo 16 e 2. Paulo chega na casa de Timóteo. E quando ele chega na casa de Timóteo, os irmãos de Listra chamaram Paulo e disseram: aí tem um jovem que é um homem de Deus. Aí tem um jovem, Paulo, que você precisa conhecer. O nome dele é Timóteo. Nós damos testemunho da fé desse menino, Paulo. Paulo fica tão impressionado com o testemunho público de Timóteo, que ele entra na casa da sua mãe e diz: me dê esse menino para mim, eu vou levar ele comigo, ele vai ser um obreiro da minha caravana. Tem um projeto, daqui a pouco eu vou falar da geração de Timóteo, porque é tremendo o que Deus faz através de Timóteo. Mas isso porque ele teve, sua mãe teve, sua avó teve uma fé pública, uma fé conhecida. A igreja, a comunidade deu testemunho desta fé. Por último, estou terminando. A fé que atravessa gerações é uma fé compartilhada. É uma fé. E aí Paulo diz: esta fé que habitou na tua avó, que habitou na tua mãe, também habita em ti. Ela foi passada. Ela foi compartilhada, Timóteo. Ela chegou até você. As condições não eram favoráveis, mas ela foi passada para você. Chegou em ti e ela nasceu em ti. Uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Gente, é isso que Deus quer de nós. E eu sinto o Espírito de Deus nos chamando para isso. Porque esse compartilhamento da fé, gente, não é apenas viver integramente todo dia da nossa vida, mas é intencionalmente ensinar como Deus mandou lá em Deuteronômio, no versículo que eu li. É verbalizar para os nossos filhos, é abrir a Bíblia para eles, é discipulá-los, é explicá-los a fé, é falar do concerto de Deus, do conselho de Deus. É ser intencional nesta prática diária.
Isso requer sacrifício, renúncia, disciplina. Mas é uma tarefa nossa, não é transferível. Mas quando nós fazemos isso, o resultado é inevitável e maravilhoso. A igreja fique de pé nesta hora. Eu chamo o ministério de louvor nesta noite aqui. Nós estamos chegando ao momento final deste culto. Mas eu queria que vocês olhassem para mim, porque é a conclusão desta mensagem. Eu quis fazer com a gente em pé, porque eu gostaria de que aonde estiver uma pessoa aqui, que queira consagrar sua vida e sua casa ao Senhor, saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero falar nesta noite, nesse final da geração de Timóteo. Paulo passou na casa de Timóteo. Os historiadores acreditam que possivelmente seu pai nem fosse vivo mais. Paulo chega na mão de Timóteo e diz: me dê esse garoto para levar comigo. Ele leva Timóteo. Timóteo é um jovem tímido. Eu já preguei sobre Timóteo aqui algumas vezes. Timóteo é um jovem que sofre de enfermidades. Paulo leva Timóteo com ele. Paulo confia a Timóteo a responsabilidade de ser o seu sucessor. Eu estava pensando hoje à tarde sobre o peso de ser a geração Timóteo. Ela não é como Paulo. Ela não tem a grandeza de Paulo. Mas ela é a geração que Deus chamou e que Deus vai usar. Porque ela recebeu o legado da fé das gerações que passaram. A geração de Timóteo é esta geração. Timóteo é este homem que aceita o desafio de servir a Deus do lado de Paulo. Ele se torna pastor da maior igreja do primeiro século daquele tempo, que é a igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele pastoreava esta igreja. Ele estava enfrentando grandes, terríveis perseguições e tribulações naquela igreja. Eu acho tão maravilhoso que Timóteo está precisando de apoio. Timóteo está precisando de um encorajamento. E quando Paulo vai encorajar Timóteo, a única coisa que Paulo diz assim: Timóteo, eu quero te lembrar que tu és um crente. Tu tens uma fé não fingida. Sabe o que eu aprendo com isso? É que investir na transmissão da fé às novas gerações é assegurar a gente que Satanás não destrua. Às vezes a gente luta esta guerra lá fora, em outras frontes, e estamos deixando a cozinha da nossa casa descoberta. Porque o trabalho mais importante a ser feito como pai e mãe, como irmãos na igreja, é assegurar que as novas gerações amem a Deus e assim como nós, nutram pelo Senhor uma fé não fingida. Isto bastará para eles sobreviverem quando o mal assolar a sua casa. Isto bastará para eles ficarem de pé quando o mundo tentar solapar seus valores. A gente fala tanto em valor, fala tanto em defesa da família. Sabe onde é que a gente vai ganhar esta guerra em defesa da família? Sabe onde é? Dentro da nossa casa, na cozinha da nossa casa, na mesa da refeição, na mesa do café. Esta batalha vai ser ganha lá, quando nós transmitimos aos nossos filhos uma fé não fingida, o verdadeiro amor de Deus a eles. Quantos desejam desfrutar desta bênção para a sua casa, para a sua família, para as futuras gerações? Quantos querem ser uma semente bendita para os seus filhos, para os seus netos? Aleluia! Quem quer oração, vem agora na frente em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor canta, você sai da onde você está e vem. Vem agora em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te Saia do seu lugar.
Vamos encher esse lugar aqui, consagrando nossa casa. As futuras gerações da igreja, elas vão conhecer o mesmo amor que você tem pelo Senhor. Aleluia! Saia do seu lugar. Você será conhecido no futuro como avó de um homem de Deus, como o pai de um homem de Deus, como a mãe que cuidou do filho para amar a Deus, para amar Jesus. Levante a sua mão. Clame ao Senhor agora. Clame pela sua casa. Clame pela sua família. Clame pelos seus filhos. Chore pela sua casa. Chore pelo seu casamento. Chore pelos seus netos. Família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite. Aleluia! Nós somos uma igreja de gerações. Esta fé vai sobreviver. Esta fé vai chegar na frente. Ela vai chegar adiante. Aleluia! 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 Está vindo ainda pessoas. Está cheio de pessoas aqui, meus irmãos. Aleluia. Há um compromisso sendo feito aqui. Existem alianças sendo feitas com Deus. Aleluia. 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 Ah, meus irmãos, Satanás é tão ardiloso. É o coração de Faraó. Vá cultuar, mas deixa o filho. Não leve não. Deixa aqui no Egito. Não vai ficar ninguém no Egito. Nossas casas, nossos filhos, as futuras gerações estão marcadas pela aliança, pelo concerto de Deus com você. As promessas de Deus feitas a você, elas sobreviverão pelos anos, pelos anos. Levante a sua mão, pelos anos. Permaneça com a mão levantada um pouquinho só. A promessa de Deus para a tua família, a promessa de Deus para a tua casa, para os teus filhos, ela não envelhecerá, ela não morrerá. Vai chegar um dia que você não estará mais aqui, mas a promessa continuará de pé e se cumprindo nas futuras gerações da tua casa. Os teus filhos, os teus netos, bisnetos. Eu lembro disso, gente.
1000 anos depois, a Bíblia diz: e Deus se lembrou do que havia prometido para Abraão e para os seus filhos. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, uma multidão de irmãos e irmãs aqui à frente, teus filhos de mãos levantadas. Deus, eu clamo agora pelas gerações da tua igreja. Esse dia será inesquecível para algumas pessoas aqui, porque é um marco sendo fincado nesta noite, Deus. Há um memorial santo sendo estabelecido esta noite, de que a fé que nós temos, ela alcançará as futuras gerações da nossa casa, ela abençoará as futuras gerações da nossa família. Eu te peço por cada família do teu povo aqui, aqueles que estão confessando o teu nome, receba-os, perdoa-lhes o pecado. Aqueles que estão se reconciliando, Deus os acolhe, abraça, que eles agora pertençam à tua família e se sintam amados por ti, por todos nós que somos tua família. Meu Deus, eu te peço por todos nós, pelas famílias da tua igreja, pelas gerações da tua igreja, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? A igreja pode aplaudir Jesus esta noite? Ele merece. Aleluia, aleluia. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos alegres porque estamos na presença do Senhor. E nesta noite não há nenhuma dúvida de que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. O Espírito Santo tem usado mais uma vez o seu servo ungido, pregador da palavra de Deus, falando de um tema tão importante, um tema tão necessário para nós mesmos, especialmente para esta geração que vai passando, mas que leva consigo tudo aquilo que Deus tem realizado. Eu posso vos dizer que eu também sou uma testemunha desta geração, a geração que tem atravessado ou está atravessando pela fé, vivendo uma fé não fingida.
E eu louvo a Deus porque agora mesmo me encontrei ali com um primo meu. Ele é filho desta igreja. Seu papai, sua mãe, minha tia, irmã de minha mãe. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós estamos atravessando o deserto desta vida, mas de cabeça erguida, porque temos uma fé viva no Senhor. O meu avô de saudosa memória, pastor Abraão Eufrazino de Castro, este homem de Deus, que também entregou parte de sua vida lá no centro-oeste, mais precisamente na capital federal, onde também ali convivi com ele há alguns anos, mas Deus não me quis ali e me trouxe aqui. Estamos hoje, amados irmãos, testemunhando uma geração que tem sobrevivido graças a uma fé imbatível, inabalável, uma fé viva na pessoa de Jesus Cristo. Deus tem nos abençoado ricamente. A mim, particularmente, tem me dado uma família. Tenho 10 filhos, tenho 19 netos, glória a Deus. Mas todos estão firmes, servindo ao Senhor. Não há ninguém fora do rebanho, porque quando temos esta fé viva, então, meus irmãos, não há nada que temer. Temos que ir de fé em fé, de coragem em coragem, de glória em glória, até chegarmos lá no céu. Louvamos a Deus pelo trabalho desta noite. Não posso me estender mais. Se fosse falar, contar fatos do passado, amados irmãos, teria muito que contar. Alcançamos já a marca dos 73 anos, já estamos caminhando para 74, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos vivendo aquela mensagem que o pastor Antônio José pregou na manhã de hoje, lá em 1 Samuel, quando ali o homem de Deus proclamou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu posso dizer isto também, porque até aqui me ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor, e o Senhor continua trabalhando de uma maneira gloriosa na vida desta geração que está chegando, mas que deve guardar firme, aleluia, a firmeza desta fé. Glória a Deus. Vamos então, queridos, concluir o trabalho do Senhor nesta noite. Já foi feita a oração. Eu quero tão somente desejar aos meus irmãos uma semana vindoura, cheia da presença de Deus, cheia da bênção de Deus. Que cada um possa viver a cada dia, aleluia, servindo ao Senhor, colocando a sua fé em ação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, que Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Vamos retornar para os nossos lares com o nosso coração pulsando de alegria, porque o Senhor está entre nós, o Senhor está conosco, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Recebam agora a bênção apostólica. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos os fiéis aqui presentes e através das nossas redes sociais, agora e para todos sempre. E todos dizem amém.
Amém. Glória a Deus. A minha família